não me dedicava 60%, nem 10% eu me dedicava. Eu não gostava de atletismo, eu gostava de ginástica olímpica. Pode mandar tudo aqui nas minhas costas, porque eu vou aguentar. Pode mandar, se está com problema, carrega aqui que eu aguento. Ah, talvez porque eu era a melhor. Eles vão pegar em cima de quem é melhor, não vão atrás do segundo, do terceiro colocado. Pelé? Aí ele, você não sabe o que você fez, garota. Eu, Pelé, ele, você não tem noção do que você fez. E a gente se abraçando e eu não conseguia chorar. Olá, olá! Vamos para mais um Além das Linhas olímpico, dourado, hoje, com Mauro Image. A entrevista foi uma entrevista que eu mais gostei. Vocês já viram aqui no nosso programa, muitas vezes, o entrevistado se emocionar. Dessa vez foi a minha vez de me emocionar e acabei perdendo um pouco as estribeiras, mas você vai descobrir daqui a pouquinho por que isso aconteceu. Lembrando sempre, se inscreva no nosso canal para ter mais conteúdo. Tem o nosso canal de cortes também e o nosso programa está nos principais tocadores de podcast. E claro, lembrando sempre, Além das Linhas, é um oferecimento de kto.bet.br. Está aparecendo o banner aqui. Vai lá na KTO para dar ainda mais emoção em várias competições ao redor do mundo. Lembrando sempre, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Agora, fica comigo por essa uma hora e meia. Vamos ver se você descobre que parte que eu chorei, confesso, porque foi forte. Assiste e vamos juntos para mais um Além das Linhas. Mauro, obrigado por ter vindo. Você mora em São Carlos agora, né? Moro em São Carlos. Quanto tempo você chegou aqui em São Paulo? Umas 3 horas e pouquinho? Foi umas 3 horas e pouco, 3 horas e meia. Hoje, muito trânsito, muita obra em pista, mas o importante é ter chegado, né? Obrigado por ter vindo. Valeu. Eu queria começar nossa entrevista, nossa conversa. Eu sempre tento fazer essa retrospectiva da vida da pessoa e tal. E eu comecei a reparar, felizmente, Além das Linhas, estamos colecionando medalhas olímpicas aqui. A gente já teve alguns atletas olímpicos. E eu acho curioso que a maior parte das histórias começa com os pais querendo que a criança faça alguma coisa, algum esporte. Não necessariamente é direcionado para um esporte A, B, C ou D. Como que foi a sua história? Como que você começou a se descobrir Completamente atleta? diferente. É? Completamente diferente. O fato da gente ser hiperativo, meus pais praticavam esporte, eu e meus 2 irmãos também dentro de casa, né? E a gente praticava porque a gente era hiperativo. Então, o castigo nosso era você não vai pro recreio, ou para recreação, para educação física, se você não passar de ano ou não for bem nessa prova. Então, o castigo era não praticar o esporte dentro da minha casa. Porque todo mundo era Era o muito ligado em contrário. esporte, era o contrário. E aí, essa é uma curiosidade que eu tenho também, porque, queira ou não, quando a gente pensa nos esportes masculinos e femininos, o esporte masculino, quero ser jogador de futebol. O feminino, eu acho que vôlei aparece muito. Como que foi o seu caso? Como que você se encontrou nos saltos, né? Porque teve um período da sua carreira que era mais de um. No atletismo em específico. Por que deu certo? Eu fazia ginástica olímpica. Ah, Eu queria ser campeã olímpica de ginástica olímpica, na verdade. Aí eu já fui tinha mandar... esse negócio na cabeça, eu quero ser campeão olímpico? Tinha. Eu tinha essa mentalidade de que eu seria campeã olímpica de ginástica olímpica. Desde os 6 anos e meio, 7 anos, eu entrei para a recreação para a prática de ginástica olímpica. Só que na recreação eu era obrigada a fazer todas as modalidades. Então fazia vôlei, basquete, natação, tênis de mesa, xadrez, dama, tinha jogos de dama. Eu tenho medalha de dama. Handball, atletismo, que era o principal, e a ginástica olímpica, que era a minha paixão. Então, nessas duas eu ganhava muitas medalhas, né? Porque dentro da ginástica olímpica tem várias modalidades e do atletismo também mesma coisa, tem várias modalidades, né? E aí, assim, com 13 anos, 13 anos mais ou menos para 14 anos, eu cresci demais e aí estava crescendo que não parava de uma hora para outra. E aí a professora falou, ó, não temos mais equipamento para você fazer para desenvolver a ginástica olímpica. E eu fiquei muito mal, assim, mas eu praticava outros esportes, aí eu fiquei, vamos testar o atletismo, assim, mas eu já competia, mas eu não treinava. Mas no atletismo, qual prova? Tudo. Fazia 100 metros com barreira, 100 metros rasos, salto em distância, salto em altura, salto triplo, 4x4, 100, 4x100, que eu entrava nos 2 revezamentos que podia. Fazia 400 metros com barreira, e fazia 1.500 metros. Eu pequenininha, até os 14 anos, eu fiz todas essas modalidades dentro do atletismo. E na ginástica olímpica também eu fazia todos os equipamentos. Aparelhos. Mas eu era muito boa no salto com plinto
E não, eu era péssima na trave. Apesar de eu gostar muito da trave, eu era péssima na trave. Eu era muito boa no salto não, no solo, porque eu gostava muito de música e eu dava uns saltos diferente que as meninas não davam, né? E aí rolou uma vocação já no salto em distância nessa época? Ou como que você descobriu que era isso? Como que foi afunilando? Eu senti a facilidade em saltar. Então eu ganhava de todo mundo no colégio. Eu era a mais rápida da cidade na minha idade de 14 anos. Eu ganhava das meninas e dos meninos, que tinham sempre torneios assim até a idade de 74, 75, 76 ano. E eu ganhava de todo mundo. Então eu era muito rápida, muito veloz e tinha uma impulsão muito Uhum. boa. Então isso facilitava bastante para mim para chegar lá e ganhar medalha. E quando era pequena, eu não queria saber se eu era boa ou se eu não era. Eu queria ganhar medalha, eu queria ganhar em primeiro lugar. Você sempre foi competitivo. Sempre fui competitiva. E aí, o caminho natural das coisas. Aquilo você era muito melhor do que as outras pessoas, aí foi Aí acabou afunilando, funilando. e aí naturalmente as coisas deram conta de si. E aí, eventualmente, como acontece com muitos atletas, você teve que vir para São Paulo para focar aqui, né? Com quantos anos foi isso? Primeiro eu fui para Ribeirão Preto. Eu fui morar na Cava do Bosque, fazer parte do programa deles do AARP, Associação dos Amigos dos Atletas de Ribeirão Preto, né? Em 93. E aí passei um ano lá que foram mais ou menos uns 6 meses morando no alojamento, 7 meses. E aí eu recebi uma proposta para vir morar em São Paulo, fazer parte do Projeto Futuro, alojamento de atletas. Aí eu vim para cá e sabia que eu nunca mais queria sair daqui, De São Paulo. de São Paulo. Não eram as melhores condições, mas era o melhor que o Brasil tinha para me oferecer. Eu falo em Brasil mesmo, porque hoje esse sistema não existe mais do governo do estado de São Paulo, infelizmente, dentro do ginásio do Ibirapuera. Uhum. Mas se existisse, seria o melhor programa dos atletas, e foi o melhor descobrimento dos atletas que a gente tem medalhistas da minha época, foi nessa época do alojamento, tanto do judô como no atletismo também. Então, eu agradeço tudo eu ter vindo para cá em 94. Eu tinha 16, 17 anos. E eu falo que foi a melhor decisão dos meus pais, né? Nunca me seguraram dentro de casa. Eles sempre falaram, vai, que você tem que ir, que você tem que fazer o que você gosta, o que você sabe fazer de melhor. Então, sempre me apoiaram, sempre. Quando você veio para São Paulo hoje, com certeza já está normalizado entrar em São Paulo, trânsito, blá blá blá. Mas você lembra o que estava passando na sua cabeça a primeira vez que você chegou aqui para esse projeto? Eu lembro que eu estava com umas malas, uma mala grande preta, assim, que eu tinha, que era da minha avó, e uma malinha marrom, assim, da minha mãe. E aí eu fiquei assim, nossa, eu tô vivendo um sonho. Aí chegava, não tinha água quente no chuveiro, no alojamento, a cama era uma tijolo de bloco, sabe? Com um colchão em cima, um estrado e o colchão em cima, que cheirava meio mofo, assim. E eu, maravilhada, eu ficava assim, nossa, eu tô vivendo um sonho. E deixei minha casa, o conforto da minha casa, meu quartinho, minhas bonecas, tudo que eu tinha lá para viver um sonho. E eu estava adorando. Era muito ótimo, assim, o alojamento, assim. A gente tinha as 3 refeições, mais 2 lanches. Era obrigatório estudar para você poder treinar num outro período. Então, eu estudava de manhã no Paiva, que era um colégio bem aqui perto, assim. Hoje não existe mais, é uma delegacia, né? E aí era muito bom, acordava muito cedo, tipo 5 da manhã, 6 da manhã pegava o ônibus, era 1 hora de busão até o colégio, ia todo mundo junto no Gatusa, que a gente chamava Expresso Gatusa, né, que era a marca do ônibus que a gente pegava. Voltava meio de meia, 1h30 da tarde a gente chegava, ia para a refeição, para o refeitório, se trocava e aí treinamento 2h30 da tarde. A gente não tinha tempo para nada. Aí à noite era uma bagunça, né? No alojamento era aquela coisa de farra, de todo mundo junto, todo mundo se divertindo, um zoando o outro. Eu, inclusive, fui convidada a me retirar do Então, o passarinho alojamento. me contou que você era terrível. Procede isso? Procede. Ah, mas você está sabendo demais, hein? Você já Mas- deu um monte de spoiler Ué, aí. mas... Eu vou parar de falar, vou falar assim, pode contar da minha vida, pode contar. Não, essa, Mas essa era parte muito tinha bom, era aqui. muito bom. Eu me diverti muito. E não era, tipo, as bagunças que eu fazia, eu ainda faço. Eu ainda sou bagunceira, sou sarrista, faço piada com tudo. A minha filha dá uns cala-boca em mim direto, fala assim, ai, mamãe cresce, sabe? Umas coisas assim.
E isso daí acaba sendo divertido. Não vou mudar nunca isso. Meu pai é assim, minha mãe já é mais seriona, assim, mas meu pai é muito palhaço. E essa alegria de estar, de trazer de casa o que a gente viveu, o que a gente vive de melhor, assim, é muito bom. E essa alegria eu levei para dentro junto comigo num alojamento. E eu falo assim que a alegria incomoda um pouco as pessoas, né? A felicidade, né? Incomoda um pouco as pessoas. Eu acho que isso eu incomodei bastante mesmo. Mas quando eu vim morar em São Paulo, assim, em relação ao treinamento, eu não treinava antes. E meu técnico, o Nélia e a Tânia, os técnicos meus, um casal, né? Eles não acreditavam que eu não treinava. E eu falava para eles: não, eu fazia umas corridas de vez em quando. Mentira. Eu aparecia de sábado, só quando tinha competição eu ia um dia antes para treinar, para poder correr e correr bem, saltar bem. Mas eu fazia ginástica olímpica, mesmo assim, eu fazia escondido, ia nos E mesmo ginásios só da treinando de vida. sexta, o desempenho no sábado era Era acima da bom, média. era acima da média. Quando que tem essa mudança de você perceber, putz, eu tô me dedicando 60%. Se eu me dedicar 100%, Não vai... me dedicava a 60%, nem 10% eu me dedicava. Eu não gostava de atletismo, eu gostava de ginástica olímpica. Eu fui empurrada para o atletismo. E aí eu conheci o Nélio e a Tânia, morando em São Paulo. Até porque em Ribeirão Preto, dentro da Cava do Bosque, tinha um dos maiores centros de treinamento de ginástica olímpica, da professora Regina, tudo. E às vezes eu ia lá, ficava brincando lá. E aí eu falava, não, eu tô machucada na posterior e não corria, não fazia o treinamento de atletismo para fazer o treinamento de ginástica olímpica. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu comecei a treinar. E eu peguei uma paixão, um amor pelo atletismo que Mas ele, da onde veio isso? É do Nelly e da Tânia, Eles te passaram isso, não foi eles me porque você passaram. ganhou a medalha ou porque você sou boa, é porque eles passaram Não, esse amor. eles passaram esse amor, essa dedicação. E a primeira, um mês de treinamento que eu tive com o Nelly e com a Tânia, eu já melhorei, tinha melhorado 1 segundo nos 100 metros com barreira, tinha melhorado quase 1 metro no salto triplo e estava saltando de 5,20 para 6,20 no salto em distância. Então, uma Que coisa já é uma muito marca absurda, adolescente absurda. muito absurda. Então, eu já estava brigando, já fui campeã sul-americana no primeiro ano de 94, já fui campeã sul-americana juvenil. Eu só fiquei fora do Mundial e do Pan-Americano. Eu não fui para nenhuma competição top, só o sul-americano, quando eu era juvenil. As minhas seleções principais eu peguei tudo adulta e dá um medo, né? Porque você tá lá, você tá se dedicando, aí todo mundo que estava treinando comigo no juvenil Já era adulto. era Ah, pan-americano, tá. era campeão pan-americano, era medalhista de mundial, era isso, era aquilo, tinha a melhor marca do mundo. E eu ficava assim, caramba, viu? Eu quero ser melhor do que essas pessoas, nunca igual. Mas eu sempre colocava assim, meu, eu quero ser melhor do que essas pessoas. E eu falo assim, tudo que eu falo como cabeça de atleta, como atleta, não é arrogância. Porque os melhores do mundo, os medalhistas de ouro, os que têm os melhores resultados, os ícones do esporte, pensam da mesma maneira que eu. Então eu cheguei a pensar assim, falava assim, caramba, o pessoal me chama de arrogante porque eu tenho fama de ser arrogante, mas não sou arrogante. Eu quero o melhor para mim. E se eu Arrogância tiver é diferente de confiança. mas não sei, mas quem não sabe a diferença vai te encarar como Não é uma questão de prepotente. você querer diminuir os outros, é uma questão de você querer ser a melhor, Eu só quero isso. ser a melhor. Foi o que eu falei em relação a ser a melhor, a brigar comigo mesma. E aí, voltando a essa parte da curiosidade que eu tenho, eventualmente você estava fazendo tempos excelentes com barreiras e tudo mais, até pela sua impulsão, pela sua velocidade, mas eventualmente alguém chegou para você e falou, Malren, faz o salto triplo, o salto em distância e foca só nisso. Você sentiu saudade de fazer alguma outra coisa no atletismo ou não? Só em 2008. Em 2008, na verdade, eu que cheguei para os meus técnicos e falei para eles, quando terminou a base em 2007, eu falei, ó, eu não quero fazer o salto em distância, não quero fazer o triplo, eu quero focar na medalha do salto em distância. Aí, foi o único ano da minha vida que eu fiz só o salto em distância. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é quanto maior a queda, maior a subida. E eu acho que a sua carreira, em alguns momentos, ela mostra muito essa frase se materializando. Você vence a medalha de ouro em Winnipeg, que foi um Pan-Americano 99. 99, Isso. que é um Pan-Americano muito bom para o Brasil. E aí a delegação brasileira em Sydney, ela chega com muita expectativa. Não só você, mas acho que a delegação inteira.
Como foi para você não continuar uma curva ascendente e já ter um resultado em 2000, depois de ter um resultado em 99? O resultado, você fala a medalha, né? Sim. Eu fui para Sydney como favorita. Eu tinha 7,26 m, eu era a sexta marca melhor da história do mundo, indo para Sydney. Eu era a atração do atletismo, eu era. Se eu saltasse de costa, eu ganharia. Bateu um nervoso, não dá para explicar se eu era nova ou inexperiente, ou caiu muita pressão em cima de mim e eu absorvi tudo isso de uma maneira errada, porque foi minha primeira Olimpíada. Mas antes disso, tem 94, 96, que 2 vezes no ano, para eu chegar em Sydney e te explicar uma Uhum. situação dessa daí que eu tô falando. Em 96, eu fiquei fora da Olimpíada por 1 cm. 1 centímetro é uma coisa que marca na sua vida, inclusive, né? Marcou! Marcou, mas eu descontei lá, né? Uhum. Mas aí, em 96, eu fiquei assim, não me levaram, eu saltei 2 vezes no ano, eu saltei 6,54. O índice era 6,55. Mas com 6,55 eu ia chegar lá e não ia fazer nada em Sydney. As meninas todas saltando 7 Em Atlanta. metros. Em- Em Atlanta, na Olimpíada, em 96. Aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Falei, pô, não me levaram, né? Eles podiam ter me levado para, de repente, eu adquirir uma experiência ou saber como que realmente é uma Olimpíada. Falei, eu nunca mais eu vou chegar numa Olimpíada como coadjuvante. Eu sempre vou querer ser personagem principal. Nunca mais. Treinei que nem uma doida. Consciente, claro, né? Não treinar louca de manhã, tarde à noite. Fiz exatamente como mandava a Nelly e Tânia. Cheguei como favorita em 2000. Fui como favorita, machuquei dentro da competição. Aí que fez falta eu estar em uma Olimpíada. De ter Para eu a casca. saber o quanto que as pessoas iam cobrar de mim, o quanto que ia chegar pressão em cima de mim, em cima das costas. Aí quando eu cheguei, quando passou Sydney, eu ficava assim, eu aprendi uma coisa. Pode mandar tudo aqui nas minhas costas, porque eu vou aguentar. Pode mandar, se está com problema, carrega aqui que eu aguento. Não tem problema nenhum. E aconteceu um episódio porque eu machuquei dentro da Olimpíada e falaram que eu dificilmente ia voltar a saltar. Então, eu ia trabalhar para... Eu ia me recuperar para voltar a caminhar de novo. Eu rompi o reto femoral. Foi difícil, eu andava de muleta dentro da Vila Olímpica. Aí, numa fala do médico lá, eu acabei perdendo todos os meus patrocínios. A Nike ficou comigo e a Funilense ficou comigo, que era o clube meu. E aí a gente foi continuando assim. Eu tinha um monte de patrocínio, tinha um monte. Não vou nem citar tantos aqui que eu tinha aqui, que eram todos patrocínios fortes, assim. Isso depois de Winnipeg. Depois de Winnipeg. Até o PAN de 99 não tinham tantos patrocínios. Você ainda não estava no radar dessas empresas, vamos dizer assim. Eu estava, Já tinha depois esses de Winnipeg. Sim, mas De depois, Winnipeg. tá. E aí choveu patrocínio em Sydney. Machuquei, perdi todos. E aí eu lembro que num treinamento, assim, meus técnicos estavam... O Nélio chegou para mim e falou... Estava muito preocupado e falou assim, olha, eu sei que tá difícil, eu tô ligando, eu tô tentando entrar em contato com algumas empresas para ver se a gente consegue dar uma melhorada. E ele estava muito preocupado, porque eu não estava recebendo o suficiente do meu potencial e do meu nome. Eu cheguei para o Nélio e falei, Nélio, vamos fazer o seguinte, você me dá treino e eu vou fazer, juro para você que eu vou fazer o meu melhor. Você só me dá treino, faz o seu melhor que eu vou fazer o meu melhor. Voltamos, porque não sabia quando que ia voltar. Na época, o Alexandre Lopes, o doutor Moisés, eu liguei para ele de Sydney e falei, doutor, estou machucado, o Nélio falou com ele. Ele falou, ó, vem para cá que a gente vai te analisar, mas a imagem foi feia, mas eu vou te analisar quando chegar no Brasil. Voltei para o Brasil, passei com o doutor Moisés, com a equipe dele, o Maurício Garcia, Você estava com medo naquele momento de não poder saltar Alexandre Lopes. mais? Claro que não. Eu tinha o melhor médico cuidando de mim, tinha uma confiança, tinha o melhor técnico dando treino para mim, que me fez saltar 7,26 m. Não é uma fala de um médico que vai... Eu me abalei pela lesão, pelo machucado, por não ter conseguido a medalha. Eu chorei pra caramba. Mas em nenhum momento eu fiquei com medo de voltar. Nenhum momento. Eu tinha o melhor médico, a melhor equipe. Tinha uma psicóloga que ligou para mim quando aconteceu, a Cris Benassi falou,
você vai dar a volta por cima, fica tranquila, isso daí não é nada. A gente é amiga até hoje. Então, eu falo... Aí eu cheguei no Brasil, passamos, fizemos ressonância, fiz um exame que era ressonância magnética com contraste, que aplica uma injeção na veia e passam para saber onde que foi, onde espalhava a lesão, onde estava enraizado, assim, né? A cor que era diferente do sangue. E aí o doutor Moisés falou, olha, menos mal, tem uma fibra aí que está segurando tudo. E aí eu falei, ótimo. Aí o Alexandre Lopes ficava mais tempo comigo, ia para a clínica quando dava para ir para a clínica, para o doutor Moisés. E nisso eu já tinha meu apartamento, já não morava mais no alojamento. E aí a gente foi tratando. Aí em abril de 2001, fui saltar pela primeira vez, porque eu começava a saltar em fevereiro. Por causa da temporada indoor. Tinha perdido o Mundial, temporada indoor, tinha perdido tudo. É no final do ano, geralmente, né? No final do ano e início começo do ano. Tá, início. Só no início do ano. Fevereiro, março. Né? Perdi essa temporada. E aí voltei a saltar em abril. Imagina, né? Tava todo mundo esperando eu saltar. Toda a imprensa do Brasil estava lá em São Caetano, na pista de São José. E saltei, se eu não me engano, 6,74 m ou 6,64, alguma coisa assim. Foi 6,74, que já me colocou entre as 10 do mundo. Então eu já voltei a saltar entre as 10 do mundo. Se eu não tivesse uma cabeça boa, eu teria ficado para trás, eu teria desistido, teria feito outra coisa da minha vida, mas não foi isso. Eu fui doutrinada dentro da minha casa, para minha mãe, pelo meu pai, para ser foda, para continuar, para não desistir, entendeu? Então, eu fui para cima e fui lá, fiz o melhor resultado. Aí os patrocinadores foram tudo para cima, tudo né? voltando. E aí eu e o Nélio conversando, eu, o Nélio e a Tânia, a gente falou, a gente só vai aceitar patrocinador, porque sempre era patrocínio um ano que vem renova. Eu fico, não, eu só vou aceitar patrocínios que vá até o próximo ciclo olímpico, que vai ser no mínimo 4 anos. E aí foi quando a gente começou a fechar os patrocínios de longa data. Colocando, claro, o resultado, o que fosse possível colocar, mas sempre visando que a temporada do atleta não é de um ano para o outro, e sim de 4 anos, né? E aí fui e voltei como uma das melhores do mundo. Qual foi a sua primeira competição depois da lesão? Essa daí, de São Caetano. Ah, foi uma competição? Achei que tinha sido só Não, foi uma treino. competição. E aí você ganhou? Você ficou no pódio? Ganhei. Isso não tem como perder no Não, Brasil. com esse número realmente não É. faria sentido. E aí, bom, acho que faz parte da sua história, é um tema delicado, mas talvez tenha sido uma das maiores injustiças que eu vi um atleta sofrer no Brasil, o seu caso de doping, que eu honestamente não sei se dá para falar que é doping, porque a história, vou deixar você contar, mas começa com uma depilação a laser, né? Isso. Fui fazer uma depilação véspera do Troféu Brasil de 2003, um dia antes. Aí a Lígia Cogos, né, passou uma pomada cicatrizante, a Nova Derme, e no produto tinha uma substância proibida. E não adianta. Recebi pedrada. Até hoje as pessoas ainda ficam falando, algumas pessoas não acreditam. Não preciso que ninguém acredite também. Foi uma jornalista lá da Band, ela fez todo o procedimento. A depilação, passou a pomada e deu positivo. Fez o teste e deu positivo. Mas é a notícia ruim que vende no Brasil. Infelizmente, é a notícia ruim. É o que sobressai. Aí fiquei fora do Pan-Americano de Santo Domingo, que seria um recorde de medalhas para mim, pessoal. Seriam 2 medalhas de ouro. A segunda medalha de ouro, na verdade. E fiquei fora da Olimpíada. Mas no Brasil eu fui absolvida. Lá fora não adianta. E eu fico sempre assim, se estiver testando todo mundo e se estiver sendo justo com todo mundo, ok. Não tive mais cabeça para entrar dentro da pista, nem para treinar. Então eu não quis treinar mais. Então eu fui ser dona de casa, fui ser mãe. Eu namorava o pai da minha filha, a gente foi morar junto. Então a gente ficou junto, essa barra a gente passou junto, sozinho também. Mas aí eu falo que Deus sempre escreve certo por linhas tortas. Eu jamais pararia a minha carreira para ter filho. E eu tive a minha bênção, a maior bênção da minha vida. Nesse período, né? Nesse período, que foi a minha filha, Sofia.
E eu falo que eu seria uma parideira, porque eu amo criança e amo cachorro. Eu falava que quando eu queria ter filho, eu tinha um cachorro, comprava um cachorro, ou eu ganhava um cachorro de alguém. E tive muitos cachorros na minha vida, assim, né? Mas foi um período delicado, só que o fato de eu ter tido a Sofia, porque o atleta se acha, ele tem que se achar. Eu me achava como atleta, me achava foda, melhor do mundo. E eu era realmente uma das melhores do mundo. Fui melhor do mundo 3 vezes. Então, eu gostava de saltar, de estar ali. E aí, algumas coisas aconteceram na minha vida que me levou de volta para as pistas. Janeiro de 2006. Você fica parada, então, 3 anos, mais ou 3 menos? anos parada. 2 anos e 8 meses parada. Completamente parada. Nenhum treino. Nenhum treino. Fui viver uma vida de dona de casa, acompanhando meu ex-marido nas corridas, cuidando da minha filha, passeando. Fui ter uma vida diferente, que eu nunca tive. Nesse período, você achava que você não voltaria mais? Eu tinha certeza que não voltaria. Absoluta. Mas esse sentimento era que não deixariam, entre aspas, você voltar? Não, Ou que era você não meu. queria? Você não queria. Eu não queria, porque eu realmente achava que tinham feito muita injustiça comigo. Teve uma situação muito delicada que aconteceu, que o presidente do COB, ele falou para mim que ele nunca, se dependesse dele, ele nunca mais queria me ver. Eu nunca mais pisaria dentro de uma pista de atletismo para competir. Carlos Arthur Nussmann. Isso. Tá. E aí, eu tinha grandes amigos, né, claro, né? Mas é claro que eu não vou comprometer nenhum, mas depois eu conto. E aí, eu achei muita sacanagem, muita injustiça. Porque eu vi muitos atletas serem pegos no doping e não sofrer tanta represária, assim, Por que sabe? você acha que você sofreu tanto? Porque eu lembro que realmente eu acho que Porque eu era melhor, eu a acho. imprensa pegou um pouco mais pesado do que deveria nessa época. Ah, talvez porque eu era a melhor. Eles vão pegar em cima de quem é melhor, não vão atrás do segundo ou do terceiro colocado. E o que foi detectado no Isso é o que exame... estou pensando, tá? Sim, Eu não estou claro. julgando ninguém, não estou Acho que quem colocando está nem mais em nomes aqui. exposição, logicamente. Exatamente. Mas a quantidade que foi detectada no exame não tinha ganho de desempenho, né? Não importava. No atletismo, não importa o quanto você foi pego com tal substância. Se está no teu organismo, deu o B positivo também, você vai ficar 2 anos parada. E é muito... Essas listas de substâncias que são proibidas, elas são muito doidas, né? Eu tenho um amigo na ESPN que é nadador, o Renan, e ele faz provas de ciclismo. E ele tava com uma gastrite. Eu falei, por que você não toma tal remédio? Ele falou, cara, eu preciso ver se esse No remédio livro, é um livro. tem alguma substância que pode apitar no exame antidoping da prova, porque se apitar, até eu explicar, eu tava com gastrite, e aí, para a opinião pública, parece uma desculpa. A gente teve com o William Lima aqui, que foi medalhista na última Olimpíada no judô, e ele tomava cuidado para não beijar o filho pequeno, criança, bebê, para não ter alguma substância que entrasse no organismo dele que pudesse apitar Ele no contou para mim essa história em antidoping. Paris. Aham. Então, assim, é uma lista completamente doida que só de dar o positivo, deu positivo. Exatamente. Eu tinha o cuidado com tintura de cabelo, sabe? Umas coisas. Eu ficava, não, a única substância que eu tomava era Tilenol. O único remédio que eu usei na minha vida inteira, até hoje, é Tilenol. Porque vai. E depois que isso tudo aconteceu, você começou a ficar mais, não vou dizer paranoica, Eu mas mais sempre fui atenta. paranoica. O atleta no atletismo, ele sempre é paranoico, porque tudo pega. O chá pega, uma menina foi pegando a japa do 400 com barreira, se eu não me engano, do 800 metros. Ela foi pegar com chá. Então não interessa, até que prove o contrário, ela falou que foi pegar no chá. Meu, o chá tem que ser banido. Bom, os clubes aí que jogaram a Copa de Clubes já cantaram Boa Noite Vizinhança na praia em Acapulco, já acabou. E agora a Brazilian League está de volta. Esse termo maravilhoso que o pessoal fora do Brasil ficou doido procurando para saber mais da Série A do Campeonato Brasileiro. E você já sabe muito, já está imerso. Precisa de um temperinho? Ah, é bom, né? A comidinha temperada é melhor. Então, temos uma promoção da Chance Extra, que só funciona para jogos da Brazilian League, do Campeonato Brasileiro. Como funciona? Já fez alguma aposta múltipla que ficou... quase entrou, quase bateu tudo ali? Já, né? E aí dá aquele sentimento, putz, queria ter uma chance de fazer de novo isso, ou algum outro jogo. E aí a KTO traz para você a Chance Extra. Seguinte,
Você vai ter no mínimo 3 seleções, não precisa ser do mesmo jogo, tá? Você pode fazer uma seleção do jogo do Botafogo, do jogo do Flamengo, do jogo do São Paulo. E aí, se alguma coisa não entrar nessa aposta múltipla de 3 seleções, você tem uma free bet que você vai ganhar com R$ 25 de limitação, tá? Então o valor máximo da sua aposta é de 25 para ativar a chance extra, e aí você ganha uma free bet de 25 se uma única seleção da múltipla for perdedora. Faltou só uma coisinha para entrar. Tipo, São Paulo não ganhou, mas o Botafogo ganhou e o Flamengo ganhou na sua múltipla de 3. Faltou São Paulo. Aí você ganha uma free bet de 25. Então é bem especial e vai dar um tchan a mais e faz todo sentido porque o brasileiro é muito competitivo, né? Então quando tem essas múltiplas faz todo o sentido do mundo. Esse Campeonato Brasileiro vai ser muito intenso. Então, entra lá em kto.bet.br, procura os jogos com a chance extra, só vale a Série A do Campeonato Brasileiro e divirta-se aí na volta do Brasileirão. Lembrando sempre, jogue com responsabilidade apenas para maiores de 18 anos. E aí, Malren, o que acontece em 2006 para você querer voltar a saltar? Aí algumas coisas, algumas situações assim na minha vida estavam me mandando embora para a pista, né? Falando assim, ó, fica um pouco mais aí na pista. Vem aqui um pouquinho, né? Meus pais sentindo saudade, minha falta. E aí eu terminei meu casamento, né? E em dezembro de 2005. E aí em janeiro de 2006, triste, só chorava. Aí eu entrava dentro da pista, minha filha pequena, no carrinho. Ia lá, ficava, sentava do lado do Nélio e da Tânia, ficava observando, e a gente sempre foi muito amigo. Até hoje, assim, a gente sempre foi muito amigo, a gente sempre, nunca deixou de se falar. E aí eu ficava perguntando dos atletas, isso e aquilo. Aí no dia seguinte eu fui com uma roupa, uma lycra e uma blusinha. Falei assim, vou dar uma caminhada aqui. Aí eu dei uma volta no campo, com o carrinho, levando a Sofia. E eu comecei a me sentir bem na primeira semana. Aí na segunda semana, porque eu só chorava. Fiquei acho que uns 2 meses só chorando. E aí, deu um estalo, o Nélio, de repente, porque até então eu estava indo fazer companhia e ver os atletas treinarem, né? Aí, num certo dia, eu apareci na pista, aí o Nélio chegou e falou, ó, toma aí. E me entregou uma folha, né? 3 folhas, que era o treino da semana, o halteres e a profilaxia, que eram 3 treinos diferentes. E aí tinha lá a programação toda, eu dei uma olhada, eu assustei e falei assim, nossa, vou fazer com o maior prazer, né? E eu não imaginava que eles me queriam dentro da pista, assim, de novo, sabe? Porque foi muito triste para mim e para eles. Eu abandonei eles também. E aí passou o treininho, fui lá, comecei a fazer, a Tânia e o Nélio cuidando da Sofia, pequenininho, todo mundo ajudando. O Jefão pegava no colo, o Jefão é um atleta amigo meu. Pegava no colo aqui, a Gisele pegava ali, e todo mundo começou a ajudar, e eu falei assim, agora vai. Aí eu comecei a treinar. Você lembra qual foi a primeira marca voltando no salto? Fui na Itália. Eu vou chegar lá. Tá. Aí teve porque o povo é fofoqueiro, né? Não adianta. Aí falaram que eu estava de volta, que eu estava frequentando as pistas. Aí o Dr. Sérgio e o João Paulo Diniz, eles chegaram e falaram, né? Junto com o Nelly, falaram, ó, a gente tem aqui um contrato, a gente quer que você assine. Isso daí deve ter os dedos do Nelly envolvidos nisso daí também. Aí eles chegaram para mim e falaram, ó, a gente está sabendo que você está treinando, que você está super empolgada, então a gente quer assinar um contrato contigo. Isso daí em abril de 2006. Aí eu falei assim, nossa, assinar um contrato, começar a receber já? E aí começaram, ele tinha lá no contrato, eu lembro do valor que era R$2.000, eu tenho esse contrato até hoje, e o valor era R$2.000, e eles falaram, ó. Aí eu falei, mas eu nem saltei ainda. E aí o Dr. Sérgio, com o jeitinho dele, assim, né, que era o presidente da Funilense, ele chegou e falou assim, mas eu te conheço, eu sei que você vai saltar. E aí o João Paulo Diniz, ele que está falando, eu só estou aqui do lado dele, eu só vou te pagar. E aí a gente virou grandes amigos, assim, a gente já era muito conhecido, assim, muito próximo, mas a gente virou grandes amigos, eu, João Paulo, a família Diniz toda. E ele total investindo na minha carreira, junto com a BMF, que na época, na verdade, não era Funilense, era BMF, se eu não me engano, era só BMF. E aí assinei o contrato, comecei a ganhar, e no contrato tinha específico lá. Se você saltar tal, você vai dobrar o valor.
se você saltar 6,80, acima de 6,80, você vai triplicar o valor. E aí eu falei, nossa, esse contrato é dos deuses, né? Para quem está em casa entender, até eu, porque eu não sou um especialista em atletismo, 6,80 é uma marca está na Olimpíada. Mundialmente. É quase uma medalha olímpica. 7 metros é meio tipo, você vai brigar pela medalha. É tipo Não, isso? 7 metros é brigar pela medalha de ouro. Tá. É. A gente pegar o ranking das últimas Olimpíadas, foi o que aconteceu, entendeu? Na Olimpíada minha, a menina ganhou com 6,83. Ganhou não, né? Ela ficou em terceiro lugar com 6,83. Então, E o primeiro salto foi nessa época, foi quanto? Quando você volta? aí eu voltei, aí eu recebi uma proposta para treinar junto com a seleção, com a delegação do Brasil, em Fórmia, em 2006. Ficar final de maio e junho, treinando na Itália. E a delegação estava indo fazer um camping de treinamento. E lá estava Petrov, Zimbaeva, Fabiana Murer, todo mundo estava lá, né? Tinha muitos atletas internacionais do salto com vara treinando lá. Tinha uma equipe boa lá também. Era um dos melhores centros de treinamento, assim, do mundo, assim, mais bem-sucedidos, assim. E aí o Brasil foi treinar lá e me convidaram para ir. E eu não tinha feito nada ainda, não tinha saltado, não tinha competido. E alguns técnicos acharam ruim de eu estar junto com a equipe de treinamento, porque eu não tinha que estar ali. Por Eu tinha conta sido do pega doping, no doping tá. e não tinha treinando. resultado. E aí, o Dr. Gesta, que era o presidente da Confederação Brasileira, ele falou: a Maureen é minha convidada, ela está aqui e quem tiver incomodado que se retire. Não estou obrigando ninguém a estar nesse campo de treinamento. A Maureen vai, quem tiver incomodado que se retire. Aí tiveram que me aguentar lá, né? Mas as Eu atletas nunca teve soube quem rejeição são, também? nunca soube quem foram os atletas que reclamaram. Eu nunca quis saber. Ah. Eu nunca quis saber, porque quando eu recebi a medalha, todos que estavam em forma estavam chorando junto comigo lá, de felicidade. Então, não quis saber, não me interessava. E aí, fiz os treinamentos lá e eu já estava treinando muito bem lá. Muito bem, lá quando eu fui para a Forme. E lá só melhorou. Eu estava voando, assim, estava muito bom, a vibe estava boa. As pessoas que estavam do meu lado eram pessoas queridas, pessoas que eu gostava muito, que permaneciam. Dividi o quarto lá junto com a Eliana, que é uma grande amiga minha, Eliana Renata, que fazia salto em altura, que também era da seleção. A Cauísa Moreira, que também era muito amiga minha. E lá foi um sonho, né? Eu fiz minha despedida dos 29 anos lá, num passeio de barco com alguns técnicos. Despedida dos 29 anos? É. Ah, porque você ia fazer 30 anos, Eu aí ia tem a fazer despedida. 30. Tá, entendi. E aí eu fiz a despedida um dia antes, né? E eu fiz 30 depois, né? Não, eu fiz 30 no próximo ano, na verdade, né? Aí a gente fez lá tudo. Fizemos um monte de passeio lá, foi muito legal para descontrair. O meu técnico tentava tirar um pouquinho aquela pressão que eu estava mesmo colocando em cima de mim mesma, né? O Nélio viu que eu fiz uma marca muito boa. Eu tinha saltado, acho que 6,60 com 11 passadas, que era uma marca excelente, que ninguém havia saltado ainda. E aí ele falou, ó, tem uma competição para você. Isso daí faltando 3 dias para a gente voltar para o Brasil, né? Todo mundo na Itália. Você está fazendo umas marcas boas, arrumei uma competição para você. Eu falei, tá ok. Você viaja depois de amanhã. Eu falei assim, como assim depois de amanhã? Aí eu fui a gente voltou para São Paulo. Meus pais levaram a Sofia de volta para ficar comigo. E aí a competição que estava confirmada não estava confirmada ainda. Aí o Nélio ligou para mim e falou, confirmaram a competição, então você viaja hoje. Isso fazia um dia já que a gente estava no Brasil, que tinha voltado, dia 28 ou 30 de junho de 2006. Aí voltamos para o Brasil, Nélio ligou, a Sofia já estava comigo, que eu estava morrendo de saudade. Meus pais já tinham voltado para São Carlos e ele falou, tem uma competição na Colômbia, vamos saltar na Colômbia, em Bogotá, que eu sei que você gosta muito de lá. Eu falei, vamos. Que é a competição do depois de amanhã. É o depois de amanhã, Tá. 3 dias depois. Aí a gente foi, aí eu falei, mas não dá tempo dos meus pais virem para cá para ficar com a Sofia. Não, a gente fica com a Sofia, fica tranquilo, não se preocupa. Sua filha tinha o quê? 3 anos? 1 ano minha filha ano. tinha. Aí ela ficou com o Nélio e com a Tânia,
Eles não foram para a competição para tomar conta da Sofia, porque era a única maneira que tinha de eu ir competir. Aí foi eu, o Lois e acho que o Rogério, se eu não me engano. O Lois era um atleta peruano, o Rogério é vice-presidente da Federação Paulista de Atletismo, treinava comigo, chamava ele de negrão, ele me chamava de negrão porque ele falava que eu saltava igual homem, né? E aí fomos para o aeroporto, né? Ele deixou no aeroporto, voltou com a Sofia, ficou lá. A Sofia ficou 3 dias com o Nélio, 2, 3 dias, se eu não me engano, com o Nélio e com a Tânia. E aí eu lembro que foi num hotel horrível que a gente ficou. Tive que subir uma mala nas costas, um lance de escada, ou 2 lances de escada, porque não tinha elevador no hotel. Horrível, assim, mas eu ficava assim, meu Deus do céu, estou muito feliz de estar aqui. Nossa, como eu sou grata, que legal, não sei o que tem. A comida era ruim também, mas vamos lá, Colômbia, estamos aqui, é um lugar que eu gosto, a pista que eu gosto. Saltei 7,26 aqui. Falei, nossa, eu vou saltar 6,50, com certeza, né? Porque vai ser muito bom. Aí, no dia seguinte, teve a competição, fomos lá, eu, o Lois, tudo. Falei, Lois, preciso muito da tua ajuda, porque eu estou muito nervosa. E aí, a Caterine Zimbarguen, sabe, que era uma das favoritas, que foi a segunda medalha de ouro do continente sul-americano. A primeira foi minha, olímpica. A segunda foi dela, de Uhum. salto triplo. Ela ia fazer o salto em distância e a imprensa toda em cima dela, né? Eu cheguei na pista, assim, para competir e tinha, uns 5 ou 6 repórteres, jornalistas, todos em cima dela, assim. E aí eu cheguei e fiquei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ai, que desespero que Sua me vontade deu. era ir embora? Não era de ir embora, não era ir embora, mas eu ficava me perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou preparada? Será que eu estou pronta? Já tinha feito 3 anos que eu tinha Uhum. Quanto tempo deu dado o meu segundo salto. de treinamento até esse dia? Algumas semanas? Não, mas foram meses. Tá. Eu voltei a treinar em fevereiro, bem assim, em fevereiro. Comecei a treinar em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Tá. 5 meses de treinamento. Mas E mesmo assim você não se sentia pronto? Na sua cabeça, pelo menos. não que eu não me sentia pronta. Eu estava me questionando estar ali. Tá. Porque passou uma história. Se passaram 3 anos que eu fui julgada, condenada. E a minha filha está em casa. Será que ela está bem? O que está acontecendo? Nossa, revolta de sentimento assim, né? Não vou falar revolta porque é muito ruim revolta, mas um borbulhamento de sentimento assim que veio tudo de uma vez, né? Aí fiz corrida na marca, o Lois ficava assim, ele é peruano, né? Nem se esforçava para entender e falar o português. Ele está excepcional. Excelente, Maureen. Excelente, Maureen. Só falava assim, igual o Nélio, né? E aí ele olhou minha marca, fiz corrida na marca. E aí no primeiro salto eu saltei 6,84. E me colocou entre as melhores do mundo, de novo. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. E eu, antes de saltar, ficava me perguntando, eu coloquei a mão na cabeça, porque assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz muito para estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Deu tudo certo, fui, saltei. E eu fiquei procurando um telefone para ligar para o Nélio, para Pra a contar a Tânia, marca. para contar a marca. Eu fiquei assim, mas eles não vão saber nunca o que está acontecendo. Aí eu e o Lois, acabou a competição. Ele tinha saltado primeiro, então ele ficou o tempo inteiro do meu lado. Ele foi muito fofo. Ele ficou um tempo inteiro do meu lado. E aí ele falou assim, tem uma salinha ali, vamos ver se a gente consegue entrar e usar o telefone. Porque não tinha celular nem nada na época, né? 2006. Aí entramos numa salinha assim, escondido, cara. E aí a gente pegou o telefone e a gente ligou internacional. Falei, Nélio, 6,84. Ele falou um monte de palavrão. Começou ele e a Tânia por lá dentro de casa, a Sofia, isso, aquilo, vibrando, comemorando. Foi muito bom, muito legal. Voltei para o Brasil. Eu estava em todos os jornais, capa de todos os jornais, nacionais e internacionais, da IAAF, do site da IAAF, que hoje é World Athletics, né? Tava Maureen Beck, ao som de Beatles, né? E aí foi um boom. Aí foi todo mundo, o mundo inteiro voltou, a Maureen voltou, o mundo inteiro. Tinha as que gostavam, as que não gostavam. A inglesa me odiava, né? Ela falava assim, essa menina tem que ser banida. Não sei o que tem, taranã, taranã, né? Mas foi ótimo. Aí, próximo passo.
Todo mundo, ela vai buscar medalha no Pan-Americano, vai para buscar medalha no Pan-Americano. Fui para o Pan-Americano, treinei tudo, 2006, voltei para o Brasil, continuei. Tive o triplo de... O Dr. Sérgio e o João Paulo Diniz, eles não só triplicaram o meu salário, eles aumentaram muito mais o meu salário. Eles falaram, a gente não quer nunca mais que você saia daqui. Você nunca tinha que ter saído daqui. Tanto é que quando eu parei o atletismo, o esporte, nesse intervalo de 2 anos e meio, a Nike ainda mandava todo mês uma caixa de material para minha casa. Eles nunca aceitaram eu ter parado. Até fui campeã olímpica. Eu recebi propostas em 2008 de outras marcas estarem patrocinando meu pé. O triplo do valor do que a Nike estava me pagando. Porque a Nike nunca pagou bem, né? Pagava o suficiente ali, né? O negócio deles era material. E eu nunca abandonei eles. Nunca. Eu te entendo, eu não abandono a Nike faz 40 anos, eles me Tá deram vendo? um centavo. Tá vendo? Hoje eu sou luz da lua, hoje. Hoje eu só sou salto, só. É nessa época que você foca no salto em distância apenas? Não, eu ainda fazia os 100 metros com barreira. E aí eu lembro que os meninos, o Caio Manga, meu amigo, Lore também, eles me viam treinar os 100 metros com barreira. Eu nunca treinei o salto triplo e os 100 metros com barreira. Eu fazia uma prova, uma semana de treinamento, como eu era muito rápida e gostava muito, tinha uma técnica muito boa, assim, no 100 com barreira. Treinava uma semana antes para ir pro fight no Troféu Brasil. E eu fazia índice para a Olimpíada, para Mundial. Fui vice-campeã pan-americana dos 100 metros com barreira. Eu nem treinava para essa prova. Então, eu tinha muita facilidade com os 100 metros com barreira e uma paixão, mais do que o salto em distância. Só que eu tinha chances de medalha no salto em distância. Então, foi onde eu mantive o foco em 2008. Foi só janeiro de 2008 que eu foquei no salto em distância, só no salto em distância. O que nesses 3 anos mudou muita coisa na sua cabeça? Mas o que muda da Malren em 2003, saltando, para Malren mãe em 2006? Mãe. É saber que tem um propósito que não é só por você? É, exatamente. Resume, é isso. É difícil, né? Foi onde eu me tornei a super mulher, assim. Eu sempre me achei, eu falo desde o início do programa, que a gente tem que se achar, a poderosa, a tudo. Mas quando eu fui mãe, eu vi que realmente ali fez uma diferença muito grande. Você acha que se você não tivesse sido mãe, não teria sido o que foi, de 2006 em diante? Eu acho que ela me deu mais confiança. Ser mãe me deu uma confiança de estar ali e ser invencível, assim. Ser invencível. E hoje eu converso com algumas amigas minhas, e eu falo assim, vou dar até o exemplo da Ana Cláudia Lemos, que é a Aninha, eu falo assim, você tem que ter um filho. Você tem que ter um filho e competir com um filho junto com você, porque você vai realmente mudar, vai mudar. O que você pensa que você é como mulher, como atleta, você vai dobrar. Pode ter certeza, pode acreditar. Eu falo muito para ela, eu falo muito para a Gisele, falava muito para a Gisele foi ser mãe dos 100 metros com barreira, né? Ela foi ser mãe depois que ela parou, né? Mas muda muito a nossa vida, muito, 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 assim. E ela sempre foi muito parceira, desde pequenininha, a gente fazia tudo junto. Até hoje a gente faz tudo junto. A gente tem uma cumplicidade, um amor que ela tem por mim, que eu vejo de olhar para ela, a admiração, eu tenho por ela. Então, fez uma diferença enorme na minha vida. E o engraçado é que ela queria uma medalha de prata. Aí ela foi injusta comigo, né? Mas ela, dentro do aeroporto, quando eu estava embarcando, eu fiquei 2 meses longe dela esse ano. Em 2008. Primeiro ela ficou 15 dias com o pai dela em Manaus, com a família deles, e depois eles trouxeram para São Paulo, e meu pai veio buscar e levou para o interior para acompanhar a prova junto com a minha família, né? Eu queria. E no aeroporto, antes de eu ir para Madrid, ela falou, né? Falou, mamãe, traz a prata. Falei, não, filha, a mamãe não quer a prata, a mamãe quer ouro.
Ela, mas eu gosto mais da prata. Eu falei, não, filha, não fala isso de novo, não. A mamãe quer trazer ouro, mamãe só quer mais essa medalha. Ela assim, mas você tem um monte. Aí eu rolando uma treta ali, ela no carrinho, 3 anos de idade, e eu assim, conversando com ela baixadinha, sem ninguém ouvir, claro, né? E eu, não, a mamãe só tá indo buscar mais essa medalha. Ela, ah, então tá bom, mas só mais essa medalha? Eu falei, só mais essa medalha. Até parece que era só mais essa medalha. Depois vieram outras, assim, me deu um gás para continuar mais ainda, assim. Como é a China? Você conseguiu sair da Vila Olímpica para conhecer? Não, eu nunca conheci nada assim. Só depois que eu competia e eu não gostava. Eu conheço, você pode perguntar, como que é o aeroporto tal? O aeroporto e a Eu Vila conheço Olímpica, você tudo, conhece? conheço tudo. Hotel, Vila Olímpica, aeroportos. A China, eu tenho uma história que eu fui campeã mundial universitária em 2001, né? Você já tinha ido antes, Já tá? tinha ido antes. E aí eu lembro que em 2008 eu estava lá tudo, e aí eu tive uma notícia ótima que o Alexandre Lopes, que o Rodrigo Iglesias era o físio da seleção em 2008 de atletismo. Eu respeito, um carinho muito grande por ele, sempre foi cúmplice meu, falo que ele era mais psicólogo do que qualquer outra coisa assim, mas eu tinha uma confiança muito grande no Alexandre Lopes, que era o fisioterapeuta do Dr. Moisés, que ele que me colocou todas as vezes, ele me colocou de volta nas pistas, né? E aí eu soube que ele estava lá com o pessoal dos Cavaleiros, né? Em Macau, não lembro onde que era, mas estava longe, assim, na China. E eu falei, nossa, o Alexandre está aí, pelo amor de Deus, manda ele para cá. E meti uma dor lá no quadril, falei assim, não, eu tô com um pouco de dor no quadril. Pergunta se o Alexandre não pode vir para cá, porque ele cuidou de mim a vida inteira, ela era físio da equipe. O Alexandre conseguiu ir para lá e a gente ficou 5 dias juntos dentro da Vila Olímpica. Aí ele conseguiu o deslocamento, porque acabaram as competições Do hipismo. do hipismo, e ele foi lá e ficou lá comigo, lá, ficamos batendo papo, ele ficava assim, Maureen, ele com aquele sorrisinho dele assim, ó, Maureen, tá escrito na tua testa, cara, essa medalha é sua. Eu tô com medo de você, eu nunca vi você desse jeito, com esse sangue no olho, com essa felicidade, nunca vi você desse jeito. E ele fingindo que estava fazendo um aparelho, uma coisa ali, né? E aí a gente conversava muito. Eu não gostava dentro da Vila Olímpica, né? Eu não gostava que as pessoas... Eu nunca fui grossa com ninguém. Tirava foto com todo mundo que chegava, conversava com um ou dois ali, mas eu não gostava de ficar batendo papo. Eu ia lá, fazia o meu treinamento, voltava para a Vila Olímpica, conversava com meia dúzia de pessoas. Na época eu namorava o Nelson Évora, que foi campeão olímpico do salto triplo. E quando ele estava recebendo a medalha de ouro dele, que ele foi campeão olímpico, eu estava para dar o meu primeiro salto, e aí eu estava ouvindo o hino de Portugal. E aí eu, lá, né, com a bandeira, tudo, ele acabou o hino, ele virou de costas, fez assim, aí eu fiz assim, completamente do outro lado da pista, né? As bandeiras estavam subindo aqui e eu estava, o corredor de salto era oposto. E eu pronta para dar o meu primeiro salto, assim. E eu ficava, essa Olimpíada foi feita para mim, em 2008. Eu falava, essa Olimpíada, tudo está acontecendo. Essa Olimpíada foi feita para mim. Olha tudo que está acontecendo, tudo positivo. Eu escrevi uma carta para os meus técnicos para... Eu sempre sempre cheguei antes de tudo, assim. No estádio, No você disse. estádio, para aquecer, para começar o aquecimento. E aí eu, chegando antes assim, peguei uma folha de papel, deitei na maca assim, de costas para cima, barriga para baixo, e comecei a escrever. Escrevi uma carta enorme assim para o Nelly e para a Tânia, agradecendo tudo que a gente tinha feito até ali, e eu queria muito fazer valer a pena. Se a gente estava ali, o Alexandre, o Nélio e a Tânia, não era por acaso, porque a gente estava em 2001, quando eu fui campeã mundial universitária. Depois de 7 anos, a gente todo mundo junto no mesmo lugar, na mesma cidade. Não é por acaso. E que eu iria fazer... eu tenho essa carta, se você quiser depois, tá? E que eu queria fazer valer a pena de estar ali. E que a medalha ia ser consequência de tudo
todo o treinamento, de tudo que a gente tinha passado, de tudo que a gente acreditou para estar ali, né? Há 1 mês e meio, quase 2 meses longe da minha filha, pequena. Então, eu só queria fazer valer a pena. E aí, eu escrevendo lá, terminei de escrever, sentei e fiquei, sabe, igual a menininha, assim, na maca do físio, balançando a perninha, assim, né? Aí chega o Petrov, que era o técnico da Fabiana Moura, da Zimbaeva, né? Aí ele chega e fala assim, só eu e ele. Eu sentada, meus técnicos já tinham chegado, deixavam eu solta para pensar na vida, tudo no salto, no treino. Aí ele chega do meu lado e fala, eu tenho certeza que você vai ter a mesma glória que a minha atleta. A Zimbaeva tinha acabado um dia antes, a Zimbaeva ganhou ouro 2 dias antes. E aí eu falei assim, nossa, obrigada, Petrov. Eu dei um abração nele, assim, nossa, vindo de você, isso só me dá uma força a mais, muito obrigada. Ele falou assim, dá para ver nos seus olhos. Engraçado que eu ouvi isso daí dentro da Vila Olímpica de pelo menos umas 4 pessoas. Do Bruno Souza, que era um puta amigo meu que estava lá dentro junto comigo, que era do handball. Do Diego Hipólito, que ficava andando para cima e para baixo comigo, ele me tirava do foco das outras pessoas e eu ficava assim, olha, não me deixa bater no papo não, a pessoa quer ficar conversando, me tira de perto da pessoa, pelo amor de Deus, hein? Para eu não ser arrogante nem nada, né? E a gente teve sempre essa cumplicidade, assim, até hoje, né? Aí, no dia que eu fui campeã olímpica, a gente tomou café junto, 11 horas da manhã. Essa é uma pergunta que eu fiz pro William. Eu acho que pouca gente pensa nesse aspecto. Como é acordar na manhã que você vai competir por uma medalha de ouro? Qual a primeira coisa que passou na sua cabeça? É hoje? É hoje. Você estava confiante nesse ponto. É uma confiança que dentro de você beirava o destino? Você tinha certeza que já estava escrito, que era só uma questão de formalidade ou Não, não. você sabia que Era o que eu haveria uma... queria, claro. Todas as meninas tinham 7 metros ali. Eu falei, as 8 meninas que vão para a final, elas têm 6,90, 7 metros. Tem uma que tem 7,12. Então, não tinha como eu tinha essa confiança comigo mesma. Eu sabia que se eu acertasse o meu salto, não ia ter para ninguém. Não ia ter para ninguém. Mas eu tinha que fazer a minha parte primeiro. Uhum. Então, por isso que eu sempre encaro eu como a minha maior adversária. Por isso que eu não acho que é uma arrogância. Eu também Porque não se acho. fosse uma arrogância, seria tipo, tenho certeza que vai acontecer. Você tinha essa consciência que havia outras pessoas competindo, mas que você estava preparada. Mas que eu estava E essa eu preparada. acho que é a diferença, pelo menos para mim, de confiança e arrogância. Exatamente. Eu só comecei a rezar quando a Lebedeva fez o último salto dela, que eu sabia que tinha sido bom. Mas o primeiro salto, que sempre você falou que era o seu melhor, é o Eu, salto do ouro, ali né? eu mandei meia dúzia para o aquecimento ali das meninas. Meia dúzia. A Brittany Reese, que foi campeã olímpica em 2012, ela não foi para a final. Você fez 7,4, né? 7,4. E aí, o funcionamento da prova é que essa marca tem que ser batida pelas outras. E Exatamente. por isso, elas vão tentar aquecer para bater essa sua marca, que acaba não acontecendo. A Lebedova é 7,3. 7,3 no último salto. Mas eu tinha mais um salto ainda. Aí eu não quis saltar mais, né? Falei, pelo amor de Deus, nem precisa. Falei, com 5 saltos eu ganhei a prova, assim. E Na verdade, com um salto, com o né? primeiro, O né? primeiro. E essa é a ironia do destino, porque o 1 centímetro que você não vai Perdi. para Atlanta... Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não me levaram por 1 centímetro em 96, em Atlanta. E eu ganhei a Olimpíada por 1 centímetro. A justiça divina está aqui. Ela mora aqui, ela está do meu lado. Eu sempre acreditei na justiça de Deus, assim, sempre. Sempre. Aí vem a fase que, olha, essa Olimpíada tem tanto babado, mas o maior de todos, assim, que foi muito legal, muito positivo, porque eu nunca falei mal do presidente, nem nada do presidente Nusma. Uhum. Muito pelo contrário, eu sempre tentei me aproximar dele. Ele veio para me cumprimentar e se ajoelhou e começou a chorar no corredor, sabe? Aquele corredor que a gente vai para receber a medalha, passa por baixo do estádio. E aí ele começou a chorar e falou, desculpa, me perdoa, me perdoa. Eu falei, imagina, presidente, me dá um abraço, vem aqui, vamos comemorar, me dá um abraço, essa medalha é nossa, é para o Brasil. E ele pediu perdão um monte de vezes para mim, porque sabia, né?
Eu falava, não tem nada para perdoar aqui, não. Já ganhei, tá tudo ótimo. Aí, 50 metros depois, 20 metros depois, vem correndo um pretinho, baixinho, chorando, junto com o presidente da Confederação Brasileira, o Gesta de Mello, que foi o que me entregou a medalha. Ele e um pretinho chorando, correndo, começa a me abraçar e eu, Pelé? Aí ele, você não sabe o que você fez, garota. Aí eu, Pelé, ele, você não tem noção do que você fez. E a gente se abraçando e eu não conseguia chorar. Eu não conseguia chorar, eu só estava feliz de estar ali, sabe? E aí o Gesta, com aquele jeitinho dele, né? Ele fala assim, eu falei para ele, que é muito amigo meu, que ele ia ter uma surpresa muito grande se ele fosse assistir. Isso estava acontecendo no futebol feminino. E o Pelé foi assistir a minha prova. Então foi muito doido, né? Então, Nesse turbilhão do Nusman ajoelhando, do Pelé aparecendo, do Bolt querendo tirar foto do comigo. Bolt, e é a Olimpíada também do Bolt. Eu digo também É. porque é uma marca incrível sua. Acho que o atletismo foi muito vivo naquela Olimpíada. Essas Olimpíadas, acho que 2008, 2012, com o Phelps, com o Bolt, com essa sua marca, com essa sua história, acho que foi muito marcante para mim, pelo menos assistindo. Quando que cai a ficha? É quando você morde a medalha? Não caiu a ficha até hoje. Não caiu a ficha até hoje. Imagina, é que todo mundo já estava sabendo que eu era a primeira medalha de ouro do continente sul-americano de esportes E a individuais. primeira individual do Brasil desde 84, desde o E a Joaquim primeira, Cruz. 24 anos depois, apareceu uma medalha de ouro. Mas nem isso, eu levei em conta a primeira medalha de ouro. Não tinha. E eu fiquei assim, caramba, é verdade, né? Eu sou a primeira medalha de ouro do continente, cara. Do nosso continente, eu sou a primeira. É do Brasil, é do atletismo. A primeira mulher do atletismo a ganhar uma medalha. Então, olímpica, né? Então, é muito grande. E todo mundo, assim, estava sabendo. Eu não, eu estava ainda no meu mundo introspectivo. Eu ainda estava vivendo a situação de todo mundo veio de uma maneira diferente, com choro, com sorriso, falar comigo depois da medalha. Todo mundo me cumprimentava chorando e eu não entendia. Todo mundo. E era muito doido, era muito doido. Até hoje, as pessoas, quando chegam, eu fiz uma palestra semana passada, quase todo mundo chorou. Porque conta a história e fala da dificuldade, e fala de ter deixado a filha pequena, de ter ido buscar um ideal, de ter sido... Eu falo que eu fui injustiçada e, de repente, tudo começa a acontecer e vai indo, e vai indo, e vai indo, e tudo te empurra na ponta da pirâmide. E é tudo mágico. Se eu tivesse escrito ou desenhado, não teria sido tão perfeito. Você sabe que pro jornalista, a medalha muitas vezes é a credencial. E eu tenho um cantinho na minha casa que tem minhas credenciais e tal. Claro que não se compara, mas no nosso mundo Mas acho é que isso mesmo, é é um pouco exatamente isso. E toda vez que eu olho uma credencial, passa o filme de toda aquela cobertura tal. Quando você coloca aquela medalha de ouro na mão, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vamos ver qual a primeira coisa, vou inverter, vamos ver. Eu não estava preparado para isso, tá? Não foi combinado. Vamos ver qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça. Nossa. Segura ela. Você possuído pelo espírito do Barão de Coubertin. Caramba. Nossa, é muito... Nossa. Nossa. Nossa, é muito forte. Nossa, obrigado. Nossa, mão, é muito forte. É muito forte. Eu não quero nem segurar muito porque é muito forte. Nossa, é muito forte. Nossa, eu não consigo descrever. Nossa, eu não consigo. Nossa, eu não consigo descrever o negócio. Parece Você que ela. entende, depois de tudo, Parece assim, que não é de ouro, parece que é de urânio, porque ela irradia. ela irradia. Eu sempre mostro a medalha Nossa. em palestra depois que eu falo, depois que eu conto a história. Porque ela tem um peso diferente. Ela não é uma medalha de ouro olímpica, ela é uma história. Tem muita história atrás disso daqui, ó. Tem muita história. Tem muita superação. Então não tem uma superação na minha vida. Não tem uma lesão, não tem um machucado. Não tem eu ter deixado a minha filha com uma pessoa ou com outra para eu ir lá buscar um ideal. Não tem eu ter saído de casa por
o ideal, sair pequena de casa, eu brincava de boneca quando eu saí de casa pequena. Então, eu falo que eu conto uma história para justificar, eu justifiquei tudo que eu passei na minha vida. Nossa, é muito forte. É literalmente uma vida condensada em um metal em círculo. E aumentar o circo. É muito, muito forte. Nossa, eu não, eu não estava esperando, e com todo respeito à sua filha Sofia, mas essa aí, a de prata é linda, mas essa aí Tem um peso diferente. é um negócio muito, muito forte. Maureen, frase do Falcão que eu sempre uso, que o atleta ele morre 2 vezes. Quando ele morre de fato e quando ele aposenta. Como que foi esse processo para você? Chegou um dia que não estava mais rendendo, ou aquele amor que seus treinadores não eram o mesmo? Como foi essa Imagina, o amor decisão? dos meus treinadores, eles choraram mais que eu quando eu Não, não, o parei. amor pelo esporte, eu digo, pela Não, competição. Como que foi essa decisão de aposentar? eu queria curtir, eu nunca curti. Eu nunca curti minha vida. Eu fui ser atleta, todo mundo fez faculdade, eu parei 3 faculdades. Eu iniciei 3 faculdades e parei por conta do esporte. Meus amigos estavam indo em festa, em balada. Eu sou muito baladeira, eu amo balada, eu amo sair para dançar. Se eu puder, eu saio de segunda a segunda. Estou fazendo isso agora. E eu estou curtindo mais, estou viajando, eu estou indo jantar fora e voltando tarde ou de madrugada, ou tomando um vinho sem culpa nenhuma na cabeça. Eu queria viver isso. E eu fiz isso tarde, eu fiz isso, comecei com 40 anos, hoje eu estou com 49. Faz 9 anos que eu estou aposentada, que eu não faço nada. Eu não treino, eu não quero treinar, não faço musculação, não faço nada. Eu tenho uma genética ótima, graças à minha família. Se meus pais têm uma genética ótima, eu herdei isso deles, graças a Deus, de não precisar fazer nada. Então hoje eu estou curtindo. Sou jogadora de pôquer, jogo pôquer toda noite se precisar. 90% dos jogos eu sou convidada, então eu não pago nada para jogar. E o que eu ganho é meu. Eu amo os meus amigos do pôquer, essa vida boêmia que hoje tem. Eu amo fazer festa, amo viajar, amo estar onde eu quiser estar, entendeu? E eu nunca fiz isso na minha vida como atleta. Nunca. Conheço todos os aeroportos, conheço todas as pistas. Fui 8 vezes a Paris, a maioria lá eu fui campeã. E nunca tinha ido numa Torre Eiffel, na Torre Eiffel. Então, na verdade, a aposentadoria nasce uma nova Maureen, né? Não é Nasceu que... uma nova Mauri. Para muitos assim, que nem eu vejo hoje muitos atletas que vão, que curtem, que estão ali, mas eu não queria. Não é, eu não julgo ninguém, quem sou eu para julgar? Quem vai achar que é a última competição da vida e vai conhecer a torre, ou vai passear ali, ou vai passear aqui. Eu não, eu sou mantenho o foco, porque se alguma coisa acontecer, se eu errar, a culpa é minha. E a minha cobrança comigo mesma é muito alta. Meu irmão Jefferson, uma vez, ele falou assim: Maureen, eu era atleta ainda. Dá uma relaxada, você se cobra demais. Eu falei assim: e se você me cobrar? Ele: nunca vou te cobrar. Mas e se eu perder ali e nunca mais puder saltar no dia seguinte? E aí eu plantei um monte de coisa na cabeça dele, né? Para entrar na cabeça dele, que realmente a minha cobrança, eu quero fazer valer a pena, e a cobrança é minha. Uhum. Aí tem aquela história que a gente falou lá de joga tudo aqui nas minhas costas que eu aguento a porrada. Aguento, pode jogar, não tem problema nenhum. A responsabilidade de saltar, eu tenho uma equipe por trás. Se eu errar, o erro vai ser meu. Não vai ser um treino errado. Se bem que eu nunca fiz um treino errado, né? Eu falo assim que o Nelly e a Tânia, eles são sensacionais em tudo. Nunca fizeram um treino esquisito, nunca fizeram um treino que eu podia nunca duvidei nenhum dia da minha vida do treinamento deles. Se ele falar, vai pulando de um pé só até a outra linha ali e volta plantando bananeira, vai fazer eu saltar? Vou, eu sou obediente. Então, sempre acreditei muito nisso. Esse mergulho no pôquer foi uma forma de manter essa chama da competitividade acesa? Eu acho que me ajudou bastante, na verdade. Falo que a culpa é do Ronaldo, né? Do Foi ele fenômeno. que te apresentou Ele o que me pôquer? apresentou, ele Porque que ele me chegou a jogar uma ensinou. época, é verdade. A gente jogava junto, eu jogava ou na casa dele, ou na minha, ou na do Paulo André. No boteco do Chiquinho, do Jardim de Nápoles, a gente joga muitos amigos lá, de vez em quando ele até aparece lá. A gente se conheceu em 2009, em 2010 a gente ficou mais próximo, eu e o Ronaldo, ele me apresentou o Paulo André, a gente namorou, o zagueiro do Corinthians, quase um ano, assim, e jogando pôquer, assim, foi bem legal tudo. E daí pra cá,
Era a única coisa, a única diversão que eu tinha. Mas eu não bebia, não abusava, sabe? Nas noites, assim. Mas eu já era campeã olímpica, então eu podia dar uma relaxada, assim, né? Mesmo assim, fui para Londres 2012 também como uma das favoritas à medalha. Mas eu estava com uma lesão chatinha e aí meio que azedou a minha competição, mas não tenho o que reclamar da minha vida atlética. Não tenho. Você sabe que você não se lembra, mas houve um torneio de convidados da BSOP que eu te eliminei. Sério? E por que vocês me trouxeram aqui, gente? Por que não falaram antes? Meu Deus do céu. Bom, não sei se alguém já assistiu. A Malvin jogando pôquer é um negócio realmente que eu fiquei só segurando assim, eu não vou falar, não vou falar, não vou falar. Mas esse negócio do olhar, nossa, mas eu tremi, eu não lembro qual foi a mão, eu não lembro o que foi. O seu olhar competitivo é um negócio que dá um medo, que assim, eu tava com uma mão boa, eu acho que era uma trinca que eu tinha, não tenho a menor ideia. Mas eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, essa mulher foi medalhista olímpica na Olimpíada, o mindset dela é muito afiado. Tipo, eu vou quebrar a cara, ela tá blefando, alguma coisa assim. Era difícil. É muito difícil eu blefar. Eu só jogava com cartão, né? Eu também não gosto muito. Acho que foi a única vez que eu fui, que o Serginho me chamou E aí me destruiu. pra ir. E aí, eu cheguei em terceiro lugar, eu acho. Eu gosto muito de jogar poker, mas eu não gosto muito do online. Também não. Eu Só não- jogo presencial. Eu acho que não é a mesma coisa. Ah, eu gosto dessa vibe dos amigos, sabe? Eu tô indo por causa dos amigos, da resenha, sabe? Tomar um vinho. Isso é legal. E de olhar no olho, de ter toda aquela tensão Mexer da... na ficha, tão gostoso. O barulhinho que faz. Eu gosto de jogar, quando eu jogo, que não é tanto assim, mas o presencial. E o poker dá essa adrenalina do... Até a pessoa pagar ou mostrar, enfim, showdown, realmente essa competitividade. Eu sou um pouco competitivo também, acho que ajuda bastante. Então, eu te fiz essa pergunta da competitividade também por conta disso. Desculpa, então, por ter te eliminado aqui. Eu vou perdoar porque eu não lembro. Então, tá Então, tranquilo. foram muitos torneios. É. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para ex-atletas, que geralmente quando o futebol é uma jogada, mas para você, acho que a gente pode isolar ainda isso mais, de maneira mais concreta. Tem algum salto na sua carreira que você gostaria de dar de novo? Você gostaria de mudar o... Se você tivesse uma máquina do tempo, se você pudesse saltar de novo com o Tem. corpo que você tem naquela época, qual? O salto que eu não fiz no Centro Olímpico, que eu machuquei na entrada da tábua. E ali eu achei que eu fosse quebrar o recorde sul-americano e fazer uma das melhores marcas do mundo, assim, da história. Quando que foi isso? Foi quando eu estava voltando, depois de eu ter operado o joelho, que eu operei em 2009. E aí as pessoas estavam me aposentando, assim, e de repente eu fui lá e eu estava fazendo umas entradas, cara, 2010 foi. Maio de 2010. E aí na entrada da tábua fisgou a posterior minha. Aí eu fiquei mal Esse é o salto que você gostaria de... de ter dado. Não é nem de dar de novo, é de Eu queria ter dado. ter dado. É. E, óbvio, medalha de Eu ouro... queria saltar ali 7,20 no primeiro salto. Fácil, fácil, fácil. O recorde mundial era quanto? 7,52, é. Tá. Galina Krustjakova. Bom, de qualquer forma, mais 7 metros já seria uma marca completamente extraordinária, né? Não Como você queria falou. 7 metros ali. Eu não estava treinando para saltar 7 metros. Estava treinando para saltar muito mais. Esse depoimento você tem que pegar do meu técnico. Ele vai te falar. Porque eu lembro que eu saltei com 13 passadas no treinamento, na semana da competição. Eu saltei 6,97 metros, com meia corrida, 6,97 metros. Comecei a chorar no treino. E todo mundo começou a chorar junto comigo. Meus técnicos viajando no Mundialito com a criançada, um no Pan-Americano, outro no Mundial. E, de repente, eu 6,97 no treino. Aí eu falei, não é possível. Falei, não, pelo amor de Deus. Aí o Nelly, não está justificado, porque você saltou 6,97 no treinamento com metade da corrida. Aqui você ia saltar 7 porrada. Dá medo até de falar. Ele falava assim. Tenho medo até de falar. E tirando, lógico, medalha de ouro em Pequim, qual que é a outra medalha, outra conquista que você tem mais carinho que talvez as pessoas não saibam? 7,26 metros na Colômbia. É uma marca. Melhor marca minha da história. Isso foi que ano? Em 99, em Bogotá. Dia 24 de junho de 99. Parece que sua vida é roteirizada. Você viu? Porque Eu não teria escrito tudo isso. você volta na Colômbia, que é onde é a sua melhor marca. A medalha de ouro é na cidade que você foi campeã universitária. Tem Eu sou vários... canceriana, né?
Canceriano guarda datas, guarda memórias, esquece o que quer esquecer. E eu falo que eu tenho um livro montado dentro da minha cabeça, assim, e eu consigo linkar tudo. Por isso que eu falo assim, não é querer me gabar, eu gosto muito de fazer palestra. Eu acho que elas são incríveis, junta tudo. Tem o miojo de chuveiro, tem um jornalista que me aposentou 2 dias antes, não sei se você sabe. Não conta essa história. Tem um jornalista, teve a qualificação, né? Que eu qualifiquei em segundo lugar, mas a menina foi desclassificada. Eu classifiquei em primeiro para a Olimpíada, dia 19 De 2008. de agosto de 2008. Tá. Para classificar 12 para a final. Então, éramos em 44, 46. A portuguesa ficou fora, Naide Gomes, porque ela não conseguiu saltar, não classificou. E ali, quando eu saí, eu não tinha contato com ninguém, não falava com ninguém, eu evitava a imprensa, evitava todo mundo. Desliguei o celular 15 dias antes de competir. Eu falei para minha filha, para minha mãe: olha, cuida da minha filha, pelo amor de Deus, estou desligando, porque eu ficava muito emocionada. Estava com saudade, mais de um mês longe da minha filha. Aí fui, desliguei o celular, fui lá, qualificação, classifiquei, saí, e aí eu conversei com algumas pessoas e ficava, ó, tem um minutinho para falar, só falava que estava preparada, que estava bem, estava muito bem ali. E aí quando passou na mídia impressa, né, tinha um jornalista lá, o Juan, que ele é um colombiano, que estava em 2006 entrevistando, e ele me entrevistou também quando eu voltei pelo primeiro salto na Colômbia. E aí ele chegou e falou, primeira pergunta dele: ô Magi, você não acha que você está muito velha para estar aqui? Aí eu falei para ele: vou te mostrar quem que é velha na final. Mas o cara, plena. Aí eu saí de lá, tudo, batendo o pé, assim. Imagina se é um atleta que não tem cabeça ou que tem um psicológico fraco, sabe? Aí eu saí de lá batendo o pé, falei: Nélio, você não acredita? Aquele jornalista lá, da Colômbia lá, amigo nosso lá, falou que eu estava velha para estar aqui. Aí o Nélio, né? Era a pimentinha que a gente queria. Usou de combustível. Claro, eu sempre uso como combustível. Mais o que tem de ruim do que o que tem de bom. O que tem de bom está aqui, ó. Então, são meus amigos, quem eu quero estar do lado. O que tem de ruim tem muito. Mas eles me dão um combustível que você não tem noção. E aí fui lá, fiz o salto, voltei. Aí quando falei com a mídia toda que estava ali, estava passando com todo mundo de uma vez, estava uma loucura, assim, quando eu ganhei a medalha. E aí eu vi o jornalista chorando, né, olhando para mim de longe, assim, chorando, o Juan. Aí eu falei assim: pera um pouquinho que eu tenho que resolver uma parada, né? Eu estava conversando com alguém aqui, não lembro se era ESPN, Eurosport, acho que era. Aí eu falei: tá bom para você? 7,4 metros, medalha de ouro, 32 anos. Tá bom para você? Ele: Magi, você é minha heroína. Você não tem noção, muito obrigada e me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu falei assim: tá tudo bem. Não faz mais isso com ninguém, Juan. A gente gosta demais de você. E eu tenho um carinho demais por todos os jornalistas, por todo mundo. Eu consigo entender, me colocar no lugar da pessoa, que a pessoa, mesmo que ela tentar fazer a maldade, tinha a colombiana lá junto comigo, saltando. Então ele quer puxar, ele quer me destruir para a colombiana saltar, entendeu? Não é assim que funciona. Mas cada um está torcendo pelo seu, né? Paciência. Eu estava torcendo para o Flamengo até ontem, então agora vamos ver o que vai ser da vida nossa. Teve mais alguém que veio te pedir desculpa depois dessa medalha, que te marcou? Não, só o Nusma mesmo. O que mais me marcou foi o Nusma. E aí eu conversei, eu falando, né? Eu tenho as minhas amigas, né? E aí eu fui lá fazer a entrevista com a minha amiga best friend, que era da melhor emissora. A primeira coisa que ela pergunta quando ela me vê, eu estava andando no corredor com a medalha no peito, meu bichinho aqui, ela assim, ó: amiga, me fala como foi a reação do Nusman. Aí eu: amiga, ele ajoelhou, ele chorou, foi lindo. Ela: foi lindo, tá sendo lindo. Que tapa que você deu em uma galera, hein? Ela chama de gata, né? Ela e a Vir, né? Somos nós três, assim, né? Ela: que tapa que você deu na cara de todo mundo, gata, você não tá entendendo. A gente só tá aqui
Ela não precisa abrir a boca se ela não quiser. Ela não precisa abrir a boca. Tá aí, o recado tá dado, tá com a medalha de ouro. Então isso foi muito legal, assim. Eu não preciso ouvir desculpa de ninguém. Eu não tô fazendo uma, não tô saltando por ninguém. Uhum. Nunca saltei por ninguém, eu saltei por mim. Então, não interessa, não importa. Não Acho que que não interessa, não importa. numa era tão do politicamente correto e de aparências e de relações públicas, é uma declaração que eu gosto de ouvir. Me desculpa? Não, O eu quê? saltei por mim. Ah, tá. Porque é tudo tão artificial, às vezes, tão preparado para um RP, tão. Eu saltou por você e tudo bem. E tudo bem, é foda isso. Você quer ser melhor e tudo bem. Acho que parece que às vezes as pessoas querem viver num mundo de virtudes e de fantasia e de tudo fofo e maravilhoso. E tudo bem se o seu fofo era o ursinho. É, Mas você saltou por você e eu acho isso foda. é verdade. De verdade. Eu acho que ser autêntico é importante também. Não tava. Ah, eu não finjo clemência, não. Eu sou o que eu sou e não preciso me fingir para ninguém. A pessoa me aceita do jeito que eu sou. Eu sou muito educada com todo mundo. Sou muito. A pessoa é querida comigo. Sou muito querida com ela. Às vezes a pessoa é grossa comigo. Eu tento me colocar no lugar, imaginar que ela não está passando por um dia bom e tudo bem, entendeu? Eu todos os dias eu tento ser um ser melhor. Isso era dentro e fora das pistas. E em relação a tudo. Eu respeito o jornalista, respeito outros técnicos, meus adversários. Eu lembro que quando eu ganhei a medalha de ouro, a Naide Gomes estava com cara de choro, a portuguesa, e ela veio me cumprimentar. E o técnico dela também veio me cumprimentar. E a Naide Gomes teve um episódio no Mundial em março, Mundial Indoor em março de 2008, que eu peguei a medalha de ouro, ela pegou a medalha de prata. Eu saltei 6,89, ela saltou 7 metros. E ela falou assim, só vou contar essa história para justificar essa Uhum. ida até mim que ela teve, né? E aí ela chegou, eu perdi a medalha, tudo bem, tava morrendo de dor na perna, eu não sei nem como eu consegui saltar, tomei 2 Tilenol 750 para poder saltar ali. E aí ela chegou para mim antes de receber a medalha e falou, Magi, vai se acostumando, tá? Ela sentada aqui, então, são 3 bancos, eu, Uhum. ela e a outra menina, ó. Vai se acostumando, tá? Porque no Mundial, na Olimpíada vai ser a mesma coisa, tá? Aí eu falei para ela, você tá falando isso para a pessoa errada, minha filha. Ela te deu combustível, ela te deu Me munição. deu Que munição, cagada. ela me deu gasolina. O povo estava me dando gasolina, eu estava com um peso enorme nas costas, eu só queria arriscar o palito ali no 22 de agosto de 2008. Tava ótimo, não veio, não passou nada na minha cabeça. A única coisa que passou na minha cabeça ali em 2008, no primeiro salto, foi eu treinei muito para estar ali. Ponto final. Eu treinei, estou preparada, estou pronta. E aí ela falou isso daí, falei com os meus técnicos, meu técnico, ele e a Tânia, a mesma coisa. Era a pimentinha que a gente precisava, né? Vamos treinar e vamos focar na medalha. Aí eu, tá bom, eu tô aqui para destruir ela também, né? Dentro de mim eu tinha que colocar minhas adversárias como monstras. Porque senão Uhum. eu tinha que ser a mocinha que estava treinando bem, que estava tudo bem, que estava fazendo melhor e tudo perfeito. Nada ia estragar. Nada estragaria o meu momento em 2008. E aí ela não classificou para a final. E aí, tudo bem, não classificou. Eu falei para minha técnica, ela não está com cabeça para classificar. E aí a minha prima perguntou depois para mim, né? Ô, Marrom, por que você fica passando no corredor do lado assim, fica correndo, quando a tua maior adversária vai estar pronta para saltar? Aí eu falo que a última imagem que eu quero que elas vejam é a minha. A gente tem uma guerra de psicológico dentro da pista. Abraça quem quer. O meu, para me destruir, só uma lesão que ia me tirar ali. E todas as competições que me tiraram as medalhas foram lesões. Todas as competições. E aí, ela veio num dia depois lá me cumprimentar. Estava almoçando lá na Vila Olímpica, 2 dias depois. E ela, com cara de choro, né? Ela assim, parabéns. Aí ela ameaçou de pedir desculpa. Eu levantei e dei um abraço nela, assim, falei, não, é uma competição. Fica tranquila, é uma competição. Eu espero que você não pare agora, porque você é uma ótima atleta.
tem um potencial enorme. Ela era heptatleta, né? Ela Uhum. parou de... E eu conversava com ela, até eu trocava ideia, eu ficava assim, meu, não tinha outra, porque ela era muito forte, ela era muito maior que eu, assim, era monstra a menina. Aí eu ficava, não tinha outra coisa para você fazer? Por que você não vai fazer sem com barreira ou dardo? Vai fazer salto em distância. E aí brincava com ela até assim, né? Mas ela foi infeliz, acho que no comentário dela, assim, mas tudo bem. E deu um abraço no técnico dela, tinha um carinho muito grande por eles, assim. Só que o meu namorado, meu ex-namorado, o Nelson Évora, ele sabia do que tinha acontecido. E aí ele falou assim, essa menina é arrogante, ela não merece a medalha. Ela nunca mereceu a medalha. Aí eu falei, você merece a medalha, Nelson, porque é do time de Portugal, né? Uhum. Falei, você merece ser a atração, a primeira medalha de Portugal, imagina, né? Que doideira, assim, de saltos. E foi muito legal, porque eu ganhei medalha, ele também ganhou medalha. A gente quase não se viu dentro da Vila Olímpica. A gente se viu 2 vezes e uma vez no treinamento. E uma vez a gente deu um selinho. Eu falei, não, a gente estava conversando, sabendo que a gente queria o foco da medalha de ouro. Os dois, a gente conversava sobre a medalha, sobre possibilidades de medalha, não sobre eu vou ganhar o ouro. Falando de treinamento, ele cogitou de vir morar no Brasil para treinar junto com a gente, e o técnico dele vir passar uma temporada, a gente conversava sobre técnicas, né, de treinamentos, eu conversava muito com o técnico dele, então tinha uma amizade também por trás de tudo, era muito bacana, muito legal. A última pergunta que eu sempre faço numa entrevista, você para você mesma. Se você assistir essa entrevista daqui 10 anos, em 2035, que mensagem que você gostaria de dar para você assistir daqui 10 anos? O que você não pode esquecer? Nossa, você arrasou, gata, você foi incrível. Porque eu falei isso antes de competir. Você perguntou sobre a preparação, né? No dia Uhum. da competição, quando acorda, tudo, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu levantei, eu olhei no espelho e falei, nossa, como você tá gata, vamos se arrumar, porque hoje é seu dia. E comecei a ouvir rock and roll, Bon Jovi, Beatles, Elvis, Queen, e comecei a me arrumar. E dançava na frente do espelho, e comecei a passar um rímel, pele, ficava virando assim, ficava, nossa, você tá gostosa, ficava me achando assim, sabe? Ficava vibe boa. E eu entrei realmente numa vibe incrível, assim, para competir. Estava escrito na minha testa, assim, que eu estava ali, não era por acaso, assim. E que a medalha realmente seria consequência do meu trabalho. Aí a Lebedeva saltou o último salto. Foi, acho que o único momento da minha vida que eu rezei muito, assim, muito, muito mesmo. Que eu vi que tinha sido um bom salto e eu, meu Deus, ela não fez tudo que eu fiz. Ela não merece essa medalha, eu mereço essa medalha. Meu Deus, por favor, me ajuda. Eu tô preparada. Comecei a tirar roupa para dar o último salto, porque eu falei, eu vou ter que saltar. E a menina saltou. Uhum. E aí não precisou, eu tirei a camiseta, comecei a rodar a camiseta, comecei a virar em círculo, colocava a mão na cabeça, começava a chorar. Eu fiz tanta coisa ali que para mim tinha passado uns 40 minutos, mas passaram 2 minutos que eu fiz tudo isso. Mas parecia que eu estava rodando em círculos a meia hora ali. Foi incrível. Obrigado, Mauro. Foi Obrigada. incrível também essa horinha e meia, horinha e 20. Obrigado por ter trazido a medalha também. É a primeira vez que eu vejo uma medalha de ouro na minha Que frente. bom. Gostei, foi realmente muito forte e espero que quem esteja assistindo. A medalha é consequência. Eu acho que isso vale para muitas áreas, para muitas profissões, porque às vezes as pessoas ficam, e eu já fiquei assim, muita gente está assistindo, tão fissurado no resultado, na meta. E a meta é consequência do treino, do trabalho, de Da acordar, se confiança. olhar no espelho e falar: tô gata, Tô tô gata, gostosa, vamos gostei. embora, morre mais. Mostra também como o esporte também é muito mental. Uma coisa que eu tiro muito dessa entrevista é isso: é como o esporte, seja ele qual for, ele é muito, muito mental também. Não é só o Acho que é por isso que eu físico. fui pro poker, viu? Que é um esporte mental, né? É o Por esporte excelência. mental. E todo mundo sempre elogiou muito o meu jogo dentro do poker, então eu gostei de estar, gosto de estar ali. Obrigado, Mauro. Espero que você Obrigada! volte Eu um que agradeço, dia. me dá um abraço aqui, Estamos meu microfonados, querido! quebrando o protocolo. Ei, Obrigado. obrigada, valeu! Espero te encontrar em um torneio futuro. Eu preciso mandar uma mensagem pro Serginho para voltar a jogar esses torneios agora Eu que eu não tenho mais espero não, tempo. você me eliminou. Mas não sou bom. Tava num dia bom. Vai se acostumando. É isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, like no vídeo. Eu sou competitivo também. Eu quero que esse seja o melhor podcast de entrevistas esportivas do mundo, não só do Brasil. Vamos chegar lá, né, Gui?
É isso. Gente, se inscrevam, like, etc. Beijo. Obrigado, Maureen. Obrigada. E da minha Obrigada. parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.